Aqui no jornal. Gente, o setor do varejo, que é responsável por uma enorme quantidade de empregos no país, está preocupado porque não houve até agora a reedição daquela norma que permite redução de jornada de salário, de jornada de trabalho e salários, com compensação por meio de programas do governo federal, como houve na primeira onda da Covid-19. Muitos estados, a maior parte dos estados, colocou novamente normas de quarentena rígidas e o comércio está fechado hoje na maior parte do país. Isso não aconteceu também por questões ligadas à demora na aprovação do orçamento definitivo para 2021, que até agora não aconteceu. É por isso que a gente chamou para conversar conosco aqui no Jornal da Bandeirante Gente o presidente do IDV, o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, Marcelo Silva. Marcelo, bom dia. Bem-vindo, hein? Bom dia. Muito bom dia a todos. Quais são hoje as conversas que acontecem entre o setor de varejo e o governo federal a respeito da retomada de um programa como houve na primeira fase da pandemia, que no fim das contas evitou uma onda maior de desemprego, Marcelo? Pois não. Na primeira onda, o governo tomou várias medidas, mas duas foram fundamentais, isso nas palavras do ministro da Economia, que contribuíram muito para que a queda do PIB, que se estimava 8%, 10% negativos, ficasse em 4,1%, como aconteceu. Uma delas é o auxílio emergencial e outra é o programa de manutenção de emprego e renda, que permite às empresas flexibilizar a jornada de trabalho, você fecha a loja, os funcionários vão para casa. E desde aquele primeiro momento que nós, do varejo, do IDV e de muitas outras instituições, nos engajamos numa campanha de não demita. Porque a demissão não é ruim só para a empresa que investe na qualidade dos seus funcionários, mas é para a economia como um todo. E quando a gente fala nessas regras de flexibilização para manter o emprego e renda, nós estamos falando não só das grandes empresas, que essas até a maioria consegue segurar o seu caixa negativo e tal, tem mais acesso a recursos de banco, tudo bem. Nós estamos nos referindo aos pequenos e médios, que respondem por 80% da economia do país, de qualquer país. Então, quando a pequena e a média tem problemas, todos têm problema, porque é 80% da economia. Isso afeta todos, pequenos, médios e grandes. Então, nós trabalhamos com a Secretaria do Especial do Trabalho, um pessoal, uns técnicos absolutamente abertos, diligentes, contribuímos com sugestões pelo menos do IDV, são 73 grandes empresas de varejo. Agora, novamente, nós mostramos o que tinha funcionado muito bem, o que não tinha funcionado tão bem. Eles ouviram nossas sugestões, nós trabalhamos intensamente com eles e está tudo pronto, mas a medida provisória que reeditaria essa MP 936, que foi famosa com esse nome de MP 936, ela está parada e certamente que o problema é do orçamento, né? Nós estamos com um problema de orçamento no Congresso Nacional e no governo e que não foi resolvido, está em discussão. Enquanto isso, nós já tivemos no mês de março um mês seríssimo de retração, mais que retração de vendas, milhões de lojas fechadas, como eu disse, pequenas, médias e grandes, e os compromissos estão aí, né? Os compromissos da folha de pagamento, que é o principal folha, encargos, os impostos, todas as obrigações que as empresas têm e não têm receita. Então, o que nós estamos apelando? Nós estamos para que essa medida saia o mais breve possível. Já se passou o mês de março, nós já entramos agora estamos entrando na segunda semana de abril, e a medida provisória está, o governo promete, ele sinaliza que vai editar, mas tem um problema de orçamento. Então, enquanto tem problema de orçamento, o desemprego está aumentando, né, sensivelmente. Tem muitas empresas que seguram, mas tem outras que não podem segurar. E as pequenas e médias, principalmente. Então, nós estamos apelando para que essa medida provisória saia o mais breve possível.
Doutor Marcelo, bom dia. O senhor falou em milhões de lojas fechadas, né, e de também milhares de desempregados em razão aí da crise econômica agravada por essa segunda onda da pandemia. O senhor tem números mais precisos, assim, do número de lojas que foram fechadas no Brasil afora? Não temos porque nós vamos esperar o fechamento, por exemplo, do mês de março. Aí daqui a pouco, todas essas entidades que fazem levantamento de dados vão falar sobre o mês de março, né? A gente, como nós estamos em todo o país, na maioria dos municípios, a gente ouve e a imprensa mostra o tempo todo o aumento do desemprego, porque uma coisa que a gente precisa deixar bem claro nesse país, de 210 milhões de brasileiros, tem 40 que estão fora da força de trabalho. São idosos e crianças menores de 14 anos. Sobram 170. Para arredondar, vocês vão lá no PNAD do IBGE, que foi publicado agora em março, a gente tem isso trimestralmente, vocês vão verificar que dos 170 restantes, metade aproximadamente fazem parte da força de trabalho, mas são considerados desocupados. Desses, 45 milhões estão no auxílio emergencial. Então, dos 80, 90 milhões, não tenho um número aqui preciso, apenas 45 milhões são formais. São pessoas que trabalham com a carteira profissional, formal, INSS, recolhe, etc. Estão na folha de pagamento das empresas, vamos dizer, por dentro. E esses 45, 10 milhões são servidores públicos e 35 milhões são da iniciativa privada. Então, de 210 milhões de pessoas, nós temos 45 milhões de formais. Isso. E aí, vem uma pandemia dessa. E da mesma maneira como o governo trabalhou muito bem nesse aspecto de auxílio emergencial, de manutenção do emprego e renda, quer dizer, mitigou o problema da pandemia da primeira onda, nós estamos, uma experiência bem sucedida nesse aspecto, e nós estamos pedindo, olha, por favor, reeditem. Todo o Ministério da Economia, onde tem a Secretaria do Trabalho, e todo mundo sabe que isso é necessário, não é porque é bonito, não é porque é necessário, porque senão vai aumentar o desemprego. Aqueles 14 milhões que a gente vê todo mês dizendo que são 14 milhões de desempregados, são pessoas que eram formais, perderam o emprego e voltam a procurar emprego e não encontram. Mas isso não é a força de trabalho do Brasil. A força de trabalho do Brasil é considerada 170 milhões de pessoas. Desses 170, tem metade que esses que a gente vê na rua, fazendo essas coisas todas. E tem a outra metade, dos quais 45 milhões, vamos dizer assim, não tem registro, né? Nós temos um problema previdenciário à vista aí, são mais de 700 bilhões do orçamento de 1,5 trilhão para encargos previdenciários. Outros 300 bilhões para a folha de pagamento da União. Então, assim, sem emprego, não tem consumo. Se não tem consumo, os varejistas não vendem. Se os varejistas não vendem, os produtores, os fornecedores, as fábricas, também reduzem a sua produção. E aí não tem salário, aumenta o desemprego, cai a venda, consequentemente, cai os impostos, os governos federal, estaduais e municipais caem a arrecadação. Então, assim, é uma pandemia. A gente tem que... O governo sabe disso. O ministro Paulo Guedes, recentemente, participei de uma live com ele, dizendo que essa medida, as duas medidas provisórias, a de auxílio emergencial e a de manutenção do emprego, salvou 10 milhões de empregos. E a gente, com base nessa flexibilização, a gente manda o funcionário para casa, reduz a jornada, aquelas lojas que não abrem, e tem milhares e milhares espalhados pelo Brasil, a gente pode ir flexibilizando. Mas quando você não tem nenhum recurso, nada, você não vai nem poder pagar. Como é que você vai poder pagar a folha se você não tem receita? Então, estamos apelando para
e não é para as pequenas, não é para as grandes empresas que nós estamos falando aqui do IDV, que tem 73 grandes empresas, não. Nós estamos falando para as milhares e milhares e milhões de empresas, de pequenas e médias, que fazem a base da economia do país com 80%. Sem as pequenas e médias numa posição razoável, nem as grandes. Ô Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, rápida, assim, sem ideologia, sem paixões aqui, falando estritamente dos efeitos, né, das chamadas restrições que aqui se popularizaram como lockdown. A gente já tem explicado há muitos dias que o lockdown daqui não é igual ao lockdown de outros lugares do mundo. Mas essas medidas de restrição, fechamento de comércio, fechamento de algumas atividades, né? Existe um impacto? Dá para mensurar qual foi o prejuízo que nós tivemos, sem entrar no mérito aqui da necessidade ou não, porque não é nossa praia, é uma área médica, mas o impacto que essas restrições causaram aí para a economia, principalmente para o varejo? Primeiro trimestre já foi. Tá? Primeiro trimestre já está danificado totalmente. Parte do mês de fevereiro e o mês de março, praticamente. O segundo trimestre também vai estar danificado, não sei quanto, porque tem algo que é reconhecido por todos, executivo, legislativo, judiciário, estadual, federal, municipal, que só temos uma solução, vacinar pelo menos 70% da população brasileira. Enquanto não se vacinar, por que 70%? Porque os cientistas, os experts entendem que 70% da população, inclusive todos os mais velhos, etc., apesar de que agora os mais jovens também estão sendo atacados pelo vírus, afetados pelo vírus, mas se entende que aí a economia pode voltar à normalidade. Sem uma vacinação da maioria da população, a economia não vai voltar à normalidade. Por quê? Doutor Marcelo... Complica numa cidade, num estado, aí lockdown. Aí fecham as lojas. Imagina, né? Você compra produtos, às vezes até perecíveis e tal, e ora você abre, ora você fecha. Ora o consumidor tem coragem de sair para comprar, ora não tem coragem de sair para comprar. Então, é uma anormalidade. Quem chama isso de novo normal, eu acho isso anormal, totalmente anormal, e só voltará à normalidade com a vacinação da maioria da população brasileira. A Confederação Nacional do Comércio, ela defende a abertura do comércio, mesmo nos momentos mais críticos da pandemia, alegando que os comerciantes têm cumprido, ou vinham cumprindo, aqueles que estão sob lockdown neste momento, por exemplo, vinham cumprindo os protocolos de segurança, etc., evitando aglomeração, disponibilizando álcool em gel para os clientes, etc. O senhor compartilha dessa posição da CNC, no sentido de que não é o comércio aberto que favorece a proliferação do vírus? Na primeira pandemia, a gente teve março e abril totalmente fechado, né, do ano passado. Nós estabelecemos um manual de boas práticas, até um pouco mais rigoroso do que da legislação, né, com os colaboradores das empresas do IDV, com álcool, máscara, etc., tudo com mando figurino. As nossas empresas tiveram índices de contaminação dos nossos funcionários e dos clientes, a gente não controla, evidentemente. Então, nós sabemos que se a população adotasse boas práticas, assim como a maioria das grandes empresas que estão no IDV adotam boas práticas, o problema seria muito reduzido, né? Agora, se como isso cabe aos prefeitos e governadores, essas decretações de lockdown, as empresas que fazem parte do IDV, elas seguem a determinação legal. Se é fechada, a gente fecha. Se pode abrir, nós abrimos, com todos os cuidados que são necessários. Então, tem lugares que são críticos, como Manaus, há 2 meses atrás, 3 meses atrás, São Paulo, recentemente, nas últimas semanas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nós não discutimos essa questão técnica
científica, nós não entramos nisso, até porque o IDV é um instituto que não se envolve em questões partidárias e tudo mais. A gente segue, são empresas formais, muitas delas de capital aberto, nós seguimos rigorosamente o que é determinado pelas autoridades competentes. Então, tem gente que defende fechamento total até do país, né? Um cara lá, um expert lá dos Estados Unidos, e tem outros que defendem que não. Então, nessa discussão a gente não entra, a gente segue as determinações e mesmo que abra, nós seguimos rigorosamente o manual de boas práticas para a defesa dos nossos colaboradores, porque essa é a nossa primeira preocupação, e depois com os nossos clientes. O que nós cuidamos é dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Esse é o foco das empresas que fazem parte do IDV, e acredito que também muitas empresas fora do IDV, mas que infelizmente a gente vê que não há uma conscientização, mesmo que houvesse uma flexibilização, não há uma conscientização e uma prática adequada da população. É o que a gente está vendo aí, os exemplos de aglomeração e assim por diante. Né? Pois não. Bem, eu queria agradecer ao Marcelo Silva, presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, falou ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Marcelo, até uma próxima. Obrigado, muito obrigado a vocês, bom dia. Rede Bandeirantes de Rádio.